Lorenzo Romano Amedeo Carlos Avogadro foi um químico italiano que estabeleceu pela primeira vez a ideia de que uma amostra de elemento com massa em gramas numericamente igual à sua massa atômica apresenta sempre o mesmo número de átomos. Ele foi A constante de Avogadro é simplesmente a quantidade ou número de entidades ou partículas elementares, tipo átomos, moléculas, íons, elétrons, prótons, presentes em um mol de qualquer matéria, aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Esse químico italiano propôs a partir de seus estudos que uma amostra de um elemento ou substância com massa em gramas numericamente igual a sua massa atômica apresentaria sempre o mesmo número de entidades particulares. O próprio Avogadro não conseguiu determinar o valor de n, porém, ao longo do século XX, o avanço da tecnologia e do conhecimento científico possibilitou que outros cientistas desenvolvessem essa técnica para determiná-lo. Quando finalmente esse valor foi descoberto, foi denominado de constante de Avogadro, em homenagem a este cientista, pois foi ele que estabeleceu os fundamentos para a sua criação. O primeiro cientista a fazer o cálculo aproximado para a constante de Avogadro foi Johann Joseph no ano de 1867. Ele se baseou na teoria científica dos gases e determinou quantas moléculas existiam em 1 centímetro cúbico de um gás. Outro desses cientistas foi o francês Jean-Baptiste Perrin, que contou o número de partículas coloidais por unidade de volume em uma suspensão e mediu suas massas. O valor que ele encontrou ficou entre 6,5 e 7,2 entidades por mol. Este cientista publicou em 1913 o livro Les Atomes, sendo que sua nona edição, publicada em 1924, continha 16 maneiras de se obter experimentalmente a constante de Avogadro. Anos mais tarde, o cientista James Doohan utilizou um método desenvolvido anos antes pelo radioquímico Brenton e pelo físico Ernest Rutherford, que basicamente consistia na contagem das partículas alfas emitidas por uma fonte radioativa e uma determinação de volume de gás hélio obtido. O valor encontrado por Doohan foi de 6,4. Ainda no século XX, Robert Milbank realizou um experimento para determinar a carga de elétrons. Como a carga de um mol de elétrons já era conhecida, foi possível relacionar esses dois valores e descobrir o seguinte valor para a constante de Avogadro, de 6,3. Atualmente, o valor recomendado para a contagem de Avogadro é de 6,02214 e é determinado por meio de difração de raios-x, em que se obtém o volume de alguns átomos, e em retícula cristalina, desde que se conheça a densidade e a massa de um mol de átomos da amostra.
Para efeito didático, no ensino médio é que os cálculos não precisam ser tão precisos quanto os realizados em laboratórios químicos. Considera-se a constante de Avogadro como 6,02. Existem também métodos mais simples que podem ser usados para ajudar os alunos a determinarem as constantes de Avogadro na prática. Um deles é por meio da eletrólise em meio aquoso.